2 anos se passaram. José está agora com quase 30 anos e a prisão ainda é a sua casa. Mas agora tudo está prestes a mudar, porque havia chegado a hora de Deus colocar em ação os planos dele para a vida de José. E se há um capítulo na Bíblia que revela a soberania de Deus, esse é o capítulo 41 de Gênesis. Deus deu 2 sonhos na mesma noite para Faraó. Esses sonhos deixaram ele assustado. Ele chamou seus magos, os seus adivinhos, mas eles não conseguiram interpretar os sonhos, apesar de representarem a elite espiritual e intelectual do Egito. Deus então estimulou a memória do copeiro para que ele se lembrasse do que havia acontecido na prisão 2 anos antes. Então ele contou para o faraó sobre como José interpretou os sonhos na prisão e Faraó então ordenou que José fosse trazido imediatamente à sua presença. José precisou tirar a sua barba, já que os egípcios não usavam barba, e trocar de roupa para apresentar-se ao faraó. Chegando lá, ele ouviu o faraó contar os 2 sonhos e então lhe deu a interpretação. O assunto era sério, porque Deus havia mostrado ao governante do Egito quais eram os seus planos para os próximos 14 anos. 7 anos haveria uma abundante colheita de alimentos e depois nos outros 7 anos uma fome terrível. E agora Faraó tinha a responsabilidade de colocar em prática o que Deus queria que ele fizesse. Note que, até este ponto, José deu a Faraó conhecimento, dizendo para ele o que iria acontecer. A partir de então, José começou a aplicar a sabedoria ao conhecimento. É bom pontuar a diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento informa o que está acontecendo. A sabedoria ilumina sobre o que se deve fazer com esse conhecimento. No nosso mundo tem muito mais conhecimento do que sabedoria. Nossos cientistas, políticos e especialistas em diversas áreas podem detectar sim os problemas através do seu vasto conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria para encontrar as soluções, essa vem de Deus. Em sua sabedoria dada por Deus, José viu a grande crise que estava por vir e essa crise precisava de uma administração adequada. Então ele deu algumas sugestões para Faraó. Primeiro, ele deveria nomear um homem sábio e inteligente para administrar a terra e as suas colheitas. Segundo, ele deveria dar a esse homem vários administradores para cuidar das diversas regiões daquela terra e recolher para Faraó 20% de cada colheita do Egito ao longo dos 7 anos seguintes. E terceiro, a comida deveria ser armazenada para quando viessem os anos de fome. A sabedoria de José deixou Faraó impressionado e convencido de que ele era o homem certo para aquele trabalho. Faraó tinha muitos sacerdotes e mágicos, mas ele não tinha, até então, um homem com o Espírito de Deus. Essa é a primeira vez que a Bíblia registra o Espírito Santo vindo sobre um homem. E é interessante notar que José não teve que pregar um sermão ou orar para que Faraó visse o Espírito de Deus sobre ele. Ele podia ver isso no seu caráter, no seu conhecimento, na sua sabedoria e na sua humildade. Da mesma forma, a presença e o poder do Espírito Santo podem ser vistos de maneira muito práticas no nosso caráter e na nossa humildade. Faraó então honrou José. Lhe deu novas roupas, o colar de ouro, o anel de sinete, que era símbolo da autoridade de José como vice-governador do Egito. Foi realizada uma cerimônia para que todo o Egito soubesse quem era José e a sua posição sobre eles. E por fim, José recebeu uma esposa, Asenate, que era a filha de um dos mais importantes sacerdotes egípcios. No Egito, os sacerdotes pertenciam a uma casta muito poderosa. Com Asenate, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Esses são nomes hebraicos e não egípcios. Mas por causa do costume, que permanece até hoje em muitas culturas, a nacionalidade e a genealogia da mãe é quem determinavam a nacionalidade dos filhos. Sendo assim, apesar de seus nomes serem hebraicos, esses 2 meninos eram crianças egípcias. Passados 7 anos de colheita fartas, chegou o tempo de fome, que atingiu toda a região do Oriente Médio e José pôde prover alimento para salvar todo aquele povo.
Pouco a pouco, os estrangeiros começaram a chegar no Egito em busca de comida. Não demoraria muito para chegar aos ouvidos de Jacó e dos irmãos de José, lá em Canaã, que havia comida no Egito. Enfim, neste capítulo nós vemos que ao longo dos anos José foi sendo capacitado pela graça de Deus a apagar as dores e as memórias do passado e a começar de novo. É muito triste quando nós vemos pessoas que se lembram das coisas dolorosas que os outros lhe fizeram e carregam por toda a vida uma amargura que as impede de sentir paz e de sentir alegria. Assim como José se despiu das roupas da prisão e vestiu novas roupas e começou tudo de novo, também nós precisamos nos despir das nossas antigas mágoas e nos revestir de uma nova atitude de fé e de amor. Que o Senhor nos ajude. Amém.